Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Thaís Davidson e no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês sobre a triagem da essência. Bom, quem caiu aqui de paraquedas, né, primeira vez vendo um dos meus vídeos, eu recomendo assistir um vídeo anterior que eu falo sobre a triagem do feminino, porque querendo ou não, esse vídeo é um complemento desse, sabe? Enquanto nesse primeiro vídeo eu trouxe essa triagem do feminino, que é baseada na Lua, emoções, Vênus, a nossa energia de troca, e Netuno, a nossa conexão com o alto, com o divino, a nossa espiritualidade em si, vocês vão perceber que essa triagem da essência é um complemento disso tudo. Então não tem como eu querer acessar a minha essência sem eu também integrar essa energia feminina. E quando eu falo de masculino e feminino, né, que vocês vão perceber que a energia da triagem da essência carrega muito o masculino. Vocês vão perceber que é uma dança, elas se complementam. E eu não me refiro a gênero aqui, porque todos nós carregamos essa energia feminina e masculina, com graus, né, diferentes. Cada um vai carregar uma intensidade de cada energia que eu menciono por aqui, mas vocês vão perceber que esse potencial existe em todo ser, né? Só que às vezes a gente está tão afastado dessa nossa verdade que a gente acha que não existe dentro da gente esse potencial, mas ele só está adormecido. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo esse link que eu falo sobre a triagem do feminino, esse complemento, porque como eu falei anteriormente, esse é o último vídeo que eu falo sobre astrologia e eu queria fechar, né, com chave de ouro sobre esse conteúdo que eu acessei há quase 2 anos atrás, que fez muito sentido para mim. E é por conta disso que eu falo que a astrologia em si, né, você não é apenas o seu signo solar, né? Quem tá aqui e me acompanha desde o comecinho sabe que você é mais do que seu signo solar. Então, é honrando essa sabedoria que eu trago esse conteúdo hoje para você acessar a sua verdade, sabe? Porque a astrologia são arquétipos. E, querendo ou não, existem todos os arquétipos dentro da gente. E só a gente acessando essa verdade e se lapidando que a gente vai compreendendo isso. E vou mais a fundo com você. Esses estados de consciência, né, esses arquétipos, que são os signos, né, do zodíaco, os 12, são ainda apenas um fragmento do seu ser. Porque quem você realmente é vai muito além desses estados. E a gente só começa a acessar essa verdade quando a gente literalmente começa a se desenvolver. Por isso que eu falo que a astrologia é uma ferramenta de autodesenvolvimento muito potente. Porque quando você realmente sabe usar esse conhecimento, você gera mudança. Porque é por meio delas que você acessa seus potenciais, né, seus dons. E mais do que isso, você acessa suas virtudes. Porque você reconhece os seus padrões e é por meio deles que você começa a desenvolver. E para de colocar desculpinha, né? Porque, por exemplo, quem tem signo solar em Áries, o ariano. Eu nasci assim, vou morrer assim. A síndrome de Gabriela. Achando que eu posso realmente colocar a culpa no meu signo. Mas você não tá aqui para honrar o seu signo. Você tá aqui para se desenvolver. Por isso que eu falo que é apenas uma camada do nosso ser. Então, entendendo os nossos padrões, a gente começa a acessar nosso caminho de desenvolvimento pessoal. E a gente também começa a acessar nosso poder pessoal. Porque a gente para de delegar. A gente para de delegar a nossa mudança para uma previsão. A gente para de deixar, né, culpar o outro e nunca gerar mudança interna. Porque se você está insatisfeito com a sua realidade, você pode ter certeza que é um reflexo do que se passa internamente dentro de você. Por isso que eu acho que a astrologia é uma ferramenta tão incrível e que eu espero de coração que vocês possam acessar esse conteúdo fazendo a mudança necessária e não esperando como uma previsão que vai tudo mudar na sua vida. Você tem que entender que a astrologia não determina nada. Ela tem uma inclinação, mas você tem um poder de mudança. Tanto que o céu do momento pode estar tudo favorável, mas se você não entrar no campo da ação e não gerar esse movimento, nada muda na sua vida. Entende? É a mesma coisa de você querer que o milagre caia no teu colo. Não é assim que Deus se manifesta na sua vida. A vida está na ação. A vida está no movimento. Que é muito da triagem da essência também, que vocês vão perceber, que faz parte de Marte. Marte é o impulso de viver. Marte é ação, Marte é coragem. Então, vamos lá, vamos se aprofundar nessa triagem. Então, eu chamo de triagem o Sol, o Marte e Saturno. Então, assim como no vídeo anterior, eu vou desenhar
desenhar não, né? Fazer uma ilustração para vocês. Então, a triagem seria basicamente assim, sabe? Então, esses pontos, eles coexistem dentro da triagem da essência. Então, é por meio do meu autoconhecimento que eu vou ver aonde eu preciso estar integrando cada vez mais cada ponto, reajustando. Às vezes tem uma energia exacerbada, como eu falei anteriormente no outro vídeo, quem assistiu a triagem do feminino, viu isso, né? Que a gente falando de cada ponto, a gente pode fazer os reajustes, né? Por exemplo, talvez o seu Marte está shadowed, tá na sombra. E aí, você não acessa essa coragem. Você não entra nesse campo da ação. Você fica paralisado, na inércia. Eu lembro que eu falei pra vocês, a inércia é a antivida. A vida tá na ação, a vida tá acontecendo. O que acontece com uma água parada? Vira casa de quem? O mosquito da dengue, da lodo. Ela perde a vida, né? Assim como uma casa abandonada, tudo fica começando a quebrar. Assim como o corpo parado, abre espaço para a doença. Então, fazendo esses reajustes necessários, vocês vão perceber que existe uma coragem dentro de você. Porque o medo só existe porque a coragem existe. Vocês precisam entender que essas energias, elas são da mesma natureza, porém de graus diferentes. Então, a mesma intensidade que existe esse medo, existe essa coragem dentro de você com o mesmo grau de intensidade. Só que você precisa acessar essa verdade, entende? Então, esse vídeo eu quero que vocês também percebam o que tá shadowed, na sombra dentro de vocês. E também vou deixar uma playlist aqui nesse vídeo onde eu falo de cada planeta shadowed e falo também sobre atividades de como integrar essas energias no dia a dia, que é muito simples, né? Por exemplo, Marte é você ir na academia, fazer atividade física, praticar algum esporte. Usar vermelho são hábitos diários que você introduzindo na sua vida, você vai se familiarizando com essa energia e vai integrando dentro de você também. Porque trazendo outro ponto dessa triagem da essência, vamos falar do Sol, que é literalmente a nossa essência, né? Tanto que as pessoas se identificam muito com esse signo solar. Quem eu sou? Fragmento, né? De quem realmente eu sou, né? Porque é por meio da nossa essência que a gente começa a acessar a nossa verdade, que é um estado mais profundo do nosso ser. Essa essência é a chave para a gente começar a entender quem realmente sou. Eu paro de corresponder ao mundo, de querer agradar, porque eu honro essa minha verdade. Mas enquanto eu não acesso isso, eu fico colocando um personagem. E esse personagem me afasta dessa minha verdade. Por isso que às vezes eu me sinto tão desconectada com a vida, porque eu não estou honrando essa minha essência. Então é um aspecto do mapa muito importante e até que as pessoas mais conhecem, né? Por isso que a gente se rotula o tempo todo. Por exemplo, eu sou sagitariana. Sagitariana com o sol dentro da minha casa 9, que fala de viagens. Então foi pelo exterior que eu saí desse meu personagem também. Eu parei de querer agradar todo mundo, porque eu comecei a acessar a minha verdade, a minha essência. Então, a gente sai desse personagem e a gente começa a acessar a forma que a gente quer se expressar pelo mundo. E isso precisa ter coragem, né? É onde a gente acessa o nosso entusiasmo. A etimologia da palavra entusiasmo é Deus dentro de você. É você expressar Deus para o mundo. E olha que potente isso, gente. E digo mais, essa essência, ela só consegue existir na presença. Você honra quem você é vivendo o momento presente. Enquanto você tá querendo, projetando passado, futuro, você está no seu personagem. Por isso que é um aspecto da nossa vida, do nosso mapa, tão profundo, sabe? E a gente só começa a acessar essa camada quando a gente literalmente vai integrando as nossas virtudes. A gente vai trabalhando as nossas sombras também. Então é muito profundo, porque querendo ou não, a partir do momento que eu entendo esse meu campo emocional, da triagem do feminino, eu também vou começando a acessar essa verdade. E eu acho um aspecto tão importante dessa triagem da essência, eu acho que ela é a base, né? O sol dessa triagem da essência, ela é a base. E muitos de nós passamos uma vida querendo acessar quem realmente somos, né? Quem eu realmente sou, né? Quem é aquele questionador? O que eu estou fazendo aqui, né? Então, mais que descobrir quem você realmente é você sustentar isso. Eu acho que é o maior desafio dessa triagem, sabe? Por isso que, entrando por um outro ponto dela, falando de Saturno, que é o limite, onde eu me imponho, né? Até aqui, eu permito você me acessar. Mais do que isso, não. E você precisa desse limite, você precisa desse não para a vida.
Porque senão você vai ficar um eterno agradador. E o agradador é o personagem. Ele não te permite viver a sua verdade. Ele não permite você transbordar a sua essência para o mundo. E a sua essência é a expressão de Deus. Entende? E vamos pensar, no seguinte, naquele exemplo que eu dei das flores do vaso de flor. Saturno é exatamente isso. Ele é o vaso. E a flor é a triagem do feminino com a essência dentro. O vaso dá estrutura para as flores, dá limite. Eu só consigo mostrar essa beleza para o mundo se eu tô realmente estruturada. Entende? É onde eu também posso transbordar esse meu potencial de essência também. Porque é aquilo que eu falei, eu coloco os meus limites, eu paro de agradar para honrar a minha verdade. Porque é aquilo que eu falei. Se eu não traço esses limites, eu me torno um agradador. E o agradador é o personagem. E aí esse vazio que você sente internamente é porque você não honra essa sua verdade. Olha que potente isso, gente. Então Saturno não tá para que limitar essa beleza, Ele tá aqui para potencializar, porque ele é justamente isso. Ele é a estruturação, ele é o limite, ele é a maturidade. Você para de ser uma criança mimada e faz o que é necessário também. Não tem como você acessar a sua verdade e ficar à mercê do seu ego, da sua criança ferida, fazendo as coisas que é preciso ser feitas só na hora que você quer, sem disciplina, sem estruturação. Para você honrar quem você verdadeiramente é e a realidade que você quer manifestar, você precisa de estruturação, você precisa de disciplina, você precisa se tornar adulto. Entende? Porque é só assim que você vai colocar o seu potencial para o mundo e sustentar, a forma que você vem se desenvolvendo também. Entende? Então, esses limites saudáveis, a gente colocando isso em prática, esse limite protege a nossa essência. Isso é fundamental para a gente criar uma vida com sentido. Soltar esse personagem e botar para o mundo quem a gente realmente é. Olha que potente isso, gente. Fez sentido por aí? E voltando para o Marte, nessa energia do masculino, que é o campo da ação, reforçando aqui eu só realmente consigo colocar os meus sonhos, a minha essência, o que eu quero construir com a minha verdade para o mundo, se eu entro para essa ação. Eu, sem entender minha essência, talvez eu tô nesse Marte muito exacerbado e fico na agressão, na violência, Quem tá com Marte muito exacerbado, entra nesse campo da reatividade. Os arianos, por exemplo, como eles não sabem lidar com esse potencial, quando eles estão com muita energia, não estão sabendo canalizar, por exemplo, eles podem ter essa tendência, essa sombra de serem mais agressivos. E é por isso esses reajustes dessa triagem da essência. O que está muito exacerbado, o que eu preciso voltar para o meu eixo, para o meu centro. É aquilo que eu falo na constelação. No meu centro, eu sinto leveza. Quando eu passo desse ponto, quando eu não estou realmente no meu lugar, da minha posição energética dentro do meu núcleo familiar também, eu saio dessa leveza. Por isso que entender essa triagem é tão importante. E Marte, só para complementar, Marte é a coragem de viver a sua essência, a sua verdade. Sem ela, você não consegue expressar isso para o mundo. Por isso que ela faz parte dessa triagem. Porque enquanto você não acessar essa verdade, você vai colocar o seu personagem e não viver quem você realmente é. Lembra daquele começo dessa nossa conversa? O agradador? Você só dissolve esse agradador quando você acessa essa coragem de Marte. E você não precisa ser agressivo. Você pode construir limites saudáveis, que é Saturno, se posicionar com amor, com a integração do feminino em si também, da triagem do feminino, entende? Então por isso que são pontos que coexistem, sabe? Tem uma história muito bonita dentro de uns livros de astrologia, que eu não lembro o nome agora, eu acho que é Karma Astrology, se eu não me engano, que Deus vai entregando, a cada signo sua missão. E lá ele mostra suas virtudes, seus potenciais, as suas sombras, mas no final dessa história ele fala exatamente assim. Eu quero ler para não falar errado para vocês, tá? Cada um de vós é perfeito, mas não compreendereis isto até que vós 12 seja um. Agora vão. E isso remete desse potencial que existe dentro da gente. E quando a gente não perceber que existem esses 12 arquétipos, essas 12 formas de energia dentro da gente, a gente não entendeu ainda o que seria essa ferramenta de astrologia. O que seria um fragmento dessa minha totalidade. E quando eu compreendo isso e começo a me lapidar, eu percebo que quem realmente eu sou vai muito além desses estados. Essa minha identidade espiritual que é intacta, que vai muito além dessa roupagem
passagem, esses meus estados de vida também, né? Sua profissão, sua carreira, tudo são estados passageiros, porque é isso que a astrologia quer te mostrar também, acessando as suas virtudes, para você acessar esse fragmento intacto, que é a sua identidade espiritual. E é muito engraçado, né, que essa nossa identidade, ela continua intacta, independente do que a gente sofreu, dos nossos traumas. E quando a gente acessa essa nossa verdade, a gente percebe a grandeza que a gente é, né? Quando a nossa personalidade, que existe a nossa personalidade, né? As nossas tendências, né? Que o mapa astral também mostra, né? O nosso temperamento, né, quem é sanguíneo, outras formas de ferramentas, né, de autoconhecimento mostram as nossas inclinações. Então, terapia floral é um caminho, uma ferramenta também incrível. Os florais é muito isso, né? Eles não tratam quem você é, mas sim os estados emocionais que estão se manifestando na sua vida, como medo, insegurança, tristeza, melancolia, rancor. Entende? Porque a gente percebendo que esses são estados passageiros da vida, eu percebo que essa minha identidade espiritual ela fica intacta. Esse meu eixo, esse meu centro, onde eu sinto leveza. Esse estado atemporal, entende? E mais do que isso, né? Além dos florais, a constelação, onde a gente faz voltar para o nosso centro. A gente vê aquela situação de vida num campo, né? Numa consciência mais expandida. E nisso a gente acessa um pouco da nossa verdade também. A gente gera cura, a gente volta para esse nosso centro, onde a gente sente essa paz interior, sabe? E essas são as ferramentas que eu vou estar trabalhando, né? A partir de agora, como terapeuta, né? Integrativa, holística. E é aquilo, né? A astrologia não vai ser a minha base do meu trabalho, mas sempre vai fazer presente na minha vida, porque é por meio dela que eu consigo perceber os reajustes. Quais os hábitos eu preciso estar introduzindo na minha vida para eu ativar determinada energia, para eu gerar movimento de cura também da minha ancestralidade, sabe? Para eu voltar pro meu eixo também. E foi com a astrologia também, né, que eu acho muito engraçado que quando eu fui recebendo clientes, né, eu fui entendendo as dinâmicas humanas, os pontos de nossas vidas que a gente precisa gerar cura. E muito engraçado, né, gente, que durante as leituras eu sempre falava pro meu cliente, vai fazer uma constelação nessa sua área, e passava para uma consteladora, né, para uma colega que eu conheço que ela é consteladora fantástica também. E aí depois eu fui percebendo que o universo de certa forma tava falando para mim, ei, você precisa se tornar consteladora. Porque é uma ferramenta que eu sempre senti meu cardíaco se abrir, sabe? E que gerou muita cura pra mim. Eu não venho de uma linhagem, de uma ancestralidade consciente, pelo contrário, gente. E é por isso que eu quis trabalhar com essa ferramenta, para auxiliar pessoas que se encontram com esses mesmos desafios que eu tive. Então eu espero que esse vídeo tenha feito sentido por aí. Ele foi feito de coração para eu honrar todo esse conhecimento que eu acessei, sabe? Até hoje, até mesmo para quem chegou por aqui gostando dos meus conteúdos de astrologia, eu dar esse abraço, querendo ou não, de encerramento e agradecer mesmo para me dar a mão desde esse comecinho, sabe? E eu espero te levar comigo, né? A partir de agora também, com os conteúdos que eu vou estar trazendo de constelação, de florais, que querendo ou não fazem parte do nosso autoconhecimento também, sabe? E é isso, gente. Muito obrigada pelo seu tempo, gratidão de ter você aqui comigo e até a próxima.